entre os advogados em si, nós veremos ali uma troca de galhardetes que não dignifica o ser humano. Não poderá, a partir daí, sim, às vezes, não poderá, a partir daí, um dos advogados intentar uma ação contra o outro, porque, vai lá, pode ter escrito de que a interpretação que um colega chegou é uma interpretação... É uma aberração. Sim, uma aberração. Estamos a ser simpáticos, já foi que Olha, uma das situações mais limites, e eu gosto sempre das situações limites que nos ajudam a pensar nas outras, as situações mais limites que eu vivi na minha vida profissional foi ter sido contactado por uma senhora para pôr uma ação de divórcio por um senhor, aliás, para pôr uma ação de divórcio contra a senhora, e o fundamento da ação de divórcio é que a senhora andava enrolada, entre aspas, com o meu colega advogado. Quero mais limite que isto, imagina a minha petição inicial. Quero mais situação, mais limite que isto. Mas estas coisas têm que acontecer. Mas uma coisa são os factos e outra coisa, como o Dr. Télio muito bem trouxe à coação o pensamento do professor Maia Gonçalves, e já agora aproveitando o artigo 153 do Código de Processo Civil, que é aplicável subsidiariamente no processo penal, diz mais ou menos a mesma coisa, que é dá conteúdo a esse dever de urbanidade. Ou seja, no calor da discussão podem ser preferidas palavras, frases, etc., que não devem ser vistas isoladamente e fora do seu contexto, no sentido de descaracterizar ou retirar a ilicitude desse tipo de comportamento. Mas já agora, sobre os juízes e sobre as audiências, dizer-lhe o seguinte, foi um grande estadista, o Abraham Lincoln, que disse qualquer coisa como se queres ver o caráter de um homem, dá-lhe o poder. E isto aplica-se, que nem uma luva, a todas aquelas pessoas que exercem o poder, sejam governantes, políticos, magistrados, juízes, aplica-se que nem uma luva às pessoas que exercem o poder, onde quer que seja. E acho que este caso da Vera, que eu conheci pelas redes sociais, e ainda bem que as redes sociais existem, porque foi graças a ela que o senhor só teve lá 6 horas, ou não sei o que é que foi, é um bom exemplo de um profissional do direito, neste caso um matríssimo juiz, que não compreendeu bem a distinção que existe entre os poderes de polícia que ele tem na audiência, que é mais ou menos a mesma coisa quando a gente vai de carro e chega a Marraquena, a polícia te manda parar e a gente para, portanto, é uma coisa, são os chamados poderes de polícia da audiência, com os poderes de soberania que resultam da condição de juiz, que é mandar uma pessoa para a cadeia. Ele confundiu as duas coisas, manifestamente confundiu duas coisas. E confundiu porquê? Porque viu o advogado, e bem ao que parece, a defender o seu constituinte e exercer as suas prerrogativas profissionais. E isso pareceu muito mal. Deve ter sido isso, com certeza, que aconteceu, não sei. E deu razão ao Lincoln. E deu razão ao Lincoln. Exatamente. E deu razão ao Lincoln. Aliás, nós em Portugal usamos esta frase até de uma forma mais assintosa, dizemos que queres ver o vilão, mete-lhe a vara na mão. Portanto, ainda é mais assintoso. Mas o exemplo é, se calhar, provavelmente o mesmo, não sei. Portanto, eu penso que aqui terá havido esta perturbação. E uma das coisas que, olha, tem a ver muito com a Anjur, nós queremos pôr juízes e advogados lado a lado à mesa a conversar sobre os problemas do direito para que se perca este distanciamento, este endeusamento, este elitismo ou pseudo-elitismo que existe em diversas classes profissionais e que não tem razão nenhuma de existir. Os senhores juízes não fazem justiça se não houver advogados. Eles têm que meter isso na cabeça. E os senhores advogados também não fazem justiça se não houver juízes. E os senhores advogados também têm que meter isso na cabeça. Portanto, é preciso quebrar estas barreiras. Eu, por exemplo, outro dia pegava aqui num direito muito particular do Estatuto, que é o direito de reclamação, que é previsto no artigo 60 do Estatuto. E eu posso dizer que estou em Moçambique há um par valente de anos, e quase todos os advogados com que eu tenho falado me disseram: mas isso aqui não se pode fazer. O direito de reclamação é muito simples. Você está numa audiência de instrução de julgamento e pede a palavra ao juiz para fazer o requerimento. Acontece uma determinada situação, você quer fazer o requerimento e o juiz não lhe dá a palavra. Você tem a prerrogativa de ditar para a ata uma reclamação que nos termos do artigo 3º, do artigo 3º do Estatuto, equivale à arguição de uma nulidade, que já lhe dá passaporte para recurso. Porquê? Porque você queria fazer uma coisa e o magistrado não deixou. Okay? Eu fiquei chocado com o desconhecimento que aqui graça sobre, por exemplo, esta prerrogativa em concreto. E mais ainda, quando falei com isto a alguns juízes, houve um até que me disse: ai daquele que me fizer isso. Portanto, isto que são prerrogativas, isto são coisas normais e a justiça só funciona bem quando as pessoas juntas estiverem uma com a outra juntas para um fim comum.
E esse fim comum é a justiça, é a realização do Estado de Direito. E enquanto não for assim, é muito difícil. Totel é o Dr. Dias Pereira, é advogado em Portugal. O Totel acha que pode generalizar esta afirmação, esta acusação que ele faz aos nossos juízes. Podemos generalizar? Eu não fiz acusação nenhuma aos juízes moçambicanos. Aliás, peças de vazar chinês tenho eu em Portugal. E desses conheço eu muito bem. Eu não falei não, os problemas da justiça são debatidos. Sim. Acho que é dos setores que mais debate os seus problemas. Inclusive, diz-se que temos de deixar de falar dos problemas e começar a resolver, de maneiras que não fez nenhuma acusação que as pessoas não conheçam e eu acho que não disse nada de novo. Nós já temos décadas de seminários, conferências, revistas, onde é abordada essa matéria da prepotência e da arrogância que alguns magistrados, não são todos, da prepotência e arrogância que alguns magistrados... Sim. E repare que antes exatamente, e repare que antes do Dr. Dias Pereira falar, citou a lei. Quer dizer, isto é algo que está claramente estabelecido. Sim, é algo. É um direito, uma prerrogativa do advogado. Eu queria recuar um bocado o Estatuto, porque apesar de estar alojado no Estatuto da Ordem dos Advogados, exatamente. É bom. Talvez aí onde está a confusão. É bom que se saiba que este Estatuto é aprovado por lei, é aprovado na Assembleia da República, portanto tem cunho de lei, tem essa força de lei, portanto ela não é apenas de cumprimento obrigatório para os advogados, não. É para todos que entrem em contato com uma determinada norma, se lhe disser respeito. Na senda disto, nos primeiros artigos do Estatuto, não sei qual, refere que entre advogados e magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público, não há hierarquia. Portanto, estão todos ao mesmo nível. Portanto, o Estatuto é claro quanto a esse aspecto. E o outro é o direito de reclamação que referiu, em Portugal é direito de protesto. O direito de reclamação que referiu é algo que pode esperar também na prepotência do juiz, e o advogado não tem muita margem de manobra, porque ele necessita da anuência do juiz para que ele dite, porque é o juiz quem dá a ordem, digamos assim, para que o escriturário passe para a ata o que o advogado quiser ditar. Portanto, isto já aconteceu, não tenho dados estatísticos, né, que tu referia, já puder, são muitos, não. Não, estou a ser honesto, mas digo com certeza de que alguns colegas, porque nós conversamos, alguns colegas já pretenderam exercer o direito de reclamação ou de protesto e esperaram na redundância do juiz. Sim, e isso é gravíssimo, porque o número 3 deste artigo, de que esteve a falar, que já dá essa alavanca para o recurso, né, para a nulidade, exatamente, nem poderá ser invocada, porque o juiz nem vai permitir com que se dite para a ata. Se percebem? Até onde chega a gravidade. Não estou de acordo. Definitivamente pouco. Se calhar... Não vale a pena discutir ao fundo esta questão, até porque é uma questão muito técnica do patrocínio judiciário, mas vale a pena dizer uma coisa. Uma das fontes de direito, como sabemos todos, é o costume. E quando as normas caem em desuso, o costume dita a revogação das normas. É só preciso que as pessoas tenham noção que isto existe e que o pratiquem, para não cair em desuso e para depois não ser revogado por cair em desuso. Ponto 1. Ponto 2, muito rapidamente. Se acontecer uma situação destas, e pronto, eu tenho 32 anos de tribunais e, portanto, obviamente, se me perguntar há 30 anos, quando chegava perante um juiz com um aspecto de 20 e tal anos, a querer fazer um protesto, as respostas imaginará. Bom, mas havia uma coisa que nós sabíamos o que fazer numa situação dessas. Bem, numa situação dessas, o que há a fazer é fazer um requerimentozinho, ir à Secretaria entregar o requerimento, pedir para ter certidão e entregar à Ordem dos Advogados. Porque aqui a Ordem dos Advogados está em causa a violação de um direito, de uma prerrogativa dos advogados em geral, não é daquele senhor advogado naquele processo. E aqui é esperado que a Ordem tenha uma intervenção no sentido de chamar à razão, junto do Conselho Superior de Magistratura, junto de quem entender, daquele senhor juiz. E se fizerem isto uma vez, duas vezes, três vezes, se calhar aqueles amigos do Sr. Presidente Abraham Lincoln começam a pensar duas vezes antes de fazerem determinadas coisas. Estamos de acordo? Estamos, mas é uma alternativa que decorre do facto dela não ter sido ditada para a ata. De acordo, mas o simples facto de ter havido a recusa a ditar para a ata só torna as situações ainda mais graves. E se houver um juiz no Tribunal Superior a quem isto seja posto, de uma forma correta e cabal, se o senhor, o Excelentíssimo Juiz da instância recusou
e com isto violou a prerrogativa do número 3, do arguido nominado nos termos do número 3 do artigo 60. Isto só vem trazer ainda mais força. Ok? Acho que concorda comigo quando eu disse que esta é a situação mais grave ainda. Agora, o passo posterior, já são outras alternativas que o advogado pode criar. Pode não ser através da certidão, pode ser, se calhar, até através das testemunhas, pode ter pessoas que estão a assistir à audiência e que também podem confirmar. Portanto, este é um outro aspecto posterior àquele cenário que se assiste no julgamento, na altura em que ele requer verbalmente para que a sua pretensão esteja manifestada na ata. Muito bem. Bom, vamos para as questões de sanção. Os advogados são homens e não são santos. Em caso de prevaricação, o que pode fazer a vítima? Pode ser um outro advogado, pode ser um cidadão que não esteja ligado à ordem nem aos tribunais, pode ser um juiz, pode ser um procurador. O que podem fazer para ver o advogado sancionado no âmbito da quebra dos seus deveres deontológicos e de ética? Designadamente, o juiz que neste caso que nós falávamos, esse tribunal, ele repara que o advogado comportou-se de certa forma e reconhece que não tem poder disciplinar em relação a este senhor, ainda bem. Contudo, ele violou aqui os seus deveres enquanto advogado. Porque, como dissemos, isto é uma lei. E o âmbito desta lei estabelece bem que as competências são, como dizia o Dr. Télio, são para serem exercidas em todo o território e não se trata de um documento privativo só da classe. O que podem fazer as partes? Pode sair alguém que está na audiência e ir para a ordem dizer o advogado X ofendeu o juiz X e eu estava presente, isto foi na audiência, ou pode o juiz mandar uma carta à ordem a pedir que o Conselho Jurisdicional tome uma medida? Ora, independentemente da pessoa que se sinta lesada, ofendida com um ato protagonizado por um advogado, quem estiver nessa situação tem sempre essa faculdade de se dirigir à ordem e realizar a participação. Ou seja, o Conselho Jurisdicional não vai ter conhecimento se esses elementos não lhe chegarem. No exemplo que o Canuma dá, pode criar algumas confusões sobre questões de legitimidade. Exatamente, sobre legitimidade, porque não é qualquer um que tem esta legitimidade, faça a repetição da expressão, de realizar essas participações. Porque o advogado sempre será instado pela ordem, no sentido de exercer o direito de contraditório daquela participação de que foi alvo, né? E acredito que numa situação dessas, naquela parte da legitimidade, não tem legitimidade nenhuma e o processo, se calhar, a questão de mérito nem vai ser analisada. Mas isso dependendo das situações, porque acredito que a gravidade do ato que o advogado possa ter, se mancha a dignidade da própria classe, a Ordem dos Advogados não é a prerrogativa, tem o dever, né, de se indicar, né, essa situação e apurar até que ponto o que se diz deste ou daquele membro corresponde à verdade. Isto para manter a disciplina dos advogados. Aliás, a Ordem, um dos deveres da Ordem é exatamente esse, disciplinar a atividade dos advogados. Portanto, a Ordem está aberta para qualquer pessoa que se queira queixar do comportamento inescrupuloso, digamos assim, de um advogado. Muito bem. Antes de entrarmos para as declarações finais, queria só saber quais são as sanções que esperam pelo advogado que prevaricar, advogado que violar os seus deveres deontológicos. Dr. Dias Pereira. São os habituais no direito disciplinar, chamemos assim. Este direito disciplinar tem a particularidade que não define, ou melhor, não obedece àquele princípio no é crime sine legem, ou seja, os ilícitos não estão definidos em concreto, está definida uma infração, uma noção geral de infração disciplinar, e depois estão definidos vários escalões de penalizações, que vão desde a advertência à repreensão registada, até à suspensão do exercício da profissão por 2 anos, por 10 anos, e à proibição do exercício da profissão. Portanto, isto não é brincadeira, um advogado pode, por via disciplinar, ser proibido de exercer a sua profissão. E isto só, já agora dizer,
a Ordem, sendo uma pessoa coletiva de direito público, ao contrário de qualquer associação, é uma entidade que autorregulamenta a profissão e, no fundo, e isto será uma das características muito particulares da profissão de advogado, é a Ordem que diz quem é que pode usar o título de advogado ou não, e quem é que pode exercer a profissão de advogado ou não. E talvez por isso, ou mesmo por isso, há aqui um rigor talvez maior até do que existe noutras profissões. Estou-me a lembrar dos médicos, estou-me a lembrar dos contabilistas, estou-me a lembrar de outras profissões em geral, onde as coisas não são tão... Em 32 anos de profissão, quantos advogados já viu expulsos por violarem deveres públicos? Em Portugal, uns bons 15 ou 20. Em Portugal, uns bons 15 ou 20. E suspensos por 10 anos, uns bons 15 ou 20 também. Sim, há casos para tudo. Aliás, aqui não há profissões de santos, não é? Exato. Está bem, não há, os advogados não são todos santos, as generalizações são sempre más, não é? Os advogados não são todos santos, os juízes não são todos maus. Exato. Pelo contrário, não é? Aliás, eu sou filho de um magistrado e na minha qualidade de filho de magistrado, as primeiras pessoas que eu conheci foram juízes. Talvez por isso eu tenha uma visão dos juízes completamente diferente, porque são pessoas normais como nós. São pessoas que riem como nós, que têm preocupações como nós, que têm angústias como nós, que gostam e acreditam tanto no direito como nós. Exato. E que, se calhar, se nós lhe dermos a palavra certa, querem tanto como nós fazer justiça. Exato. Portanto, eu não tenho problema nenhum desse tipo. Muito bem. Doutor Télio, em Moçambique nós temos muitos casos destes. Há litigância entre advogados, advogado-cliente, no Conselho Jurisdicional da Ordem. Tem alguma indicação nesse sentido? Bom, como deve saber, esses assuntos têm uma natureza confidencial. Em termos percentuais. Em termos percentuais. Interesse do público. Acho que não me percebeu. Quando eu refiro de que tem natureza confidencial, não é que eu saiba e não posso dizer, é que nem eu sei, porque isto é só de conhecimento de quem participa e de quem é participado. Em termos de decisões, olhando para as decisões, as decisões do Conselho Jurisdicional, As decisões são públicas. As decisões, porque são públicas, tomamos conhecimento. Né? Eu confesso que eu, particularmente, não tenho muito tempo para ler as decisões sobre... Não, é verdade, não tenho muito tempo para ler as decisões de advogados suspensos, mas aparece advogados suspensos, não são poucos, a maioria por falta de pagamento de contas. Mas, no entanto, também há casos gritantes de advogados suspensos por conta de um comportamento inescrupuloso naquilo que são as normas deontológicas e de ética. Muito bem, nós estamos já sem tempo, entramos com o Dr. Télio e vamos sair com 5 ou 30 segundos para tecer as últimas declarações e sairmos do programa. Aproveito para falar mais um bocadinho da ANJUR e dizer que, de facto, este espírito de convivência entre as várias profissões jurídicas é o que motiva a ANJUR. Temos feito todos os possíveis por conseguir alcançar este desidrato. Temos um conceito científico do qual eu sou membro, para o qual fui convidado, que representa as várias profissões jurídicas, portanto, juízes, e temos juízes, magistrados do Ministério Público, e temos magistrados do Ministério Público, advogados, professores de Direito e gestores, são 5 profissões que o Direito abre as portas, e nós estamos a tentar criar, se quiser, o embrião deste bom convívio, que aliás a senhora Ministra da Justiça, a doutora Bem-vinda Levi, em mesmo boa hora, ex-Ministra da Justiça, exatamente, mas Ministra da Justiça quando esteve na nossa sessão pública da apresentação, e quando ela disse que o que faz falta é os profissionais do direito falarem uns com os outros. Exato. E o falarem uns com os outros não é fazer simpósios para cada um ir lá dizer a sua verdade. Não é. Isso não é falar uns com os outros. Falar uns com os outros é sentarem-se à mesa, arregaçarem as mangas e começarem a resolver como é que fazemos isto, como é que fazemos isto e como é que fazemos isto. Costuma-se dizer que os problemas estão todos diagnosticados. O que faltam são as soluções. Muito bem, doutor Télio, 30 segundos mesmo. Apenas aqui para dizer que estes elementos de caráter deontológico e éticos revêem-se de importância, fulcralismo no exercício da advocacia, estão ou a par ou se calhar num nível mais elevado que as capacidades técnicas e processuais, e que os advogados devem cada vez mais honrar um ditado que já atravessou séculos, que diz o seguinte: o corpo do advogado é um seminário de dignidade. Portanto, é preciso honrar esse ditado. Não podemos fechar com a melhor frase do que essa. Eu só me cabe agradecer a presença aqui em estúdio do Dr. Dias Pereira e do Dr. Télio Chamusso e marcar um novo encontro com a SIC Telespectador para a próxima semana com um tema de interesse para a sociedade. Fique bem, a gente se vê daqui a 7 dias.